É quando a gente tem pessoas de outros países. Aqui, nós temos pessoas que trabalham com a gente que é de outra galáxia. É de outra... Vem de outro planeta, pousa na nave aqui pertinho, né? A gente trabalha com todo mundo aqui. Eu vou botar foto do nosso funcionário aqui, que vem de outro, de uma terra muito, muito, muito distante. Gente, sejam muito bem-vindos. Mandar um beijo para Juazeiro do Norte. Estive lá ontem. Estive em Juazeiro ontem, no Norte. Nordestão sempre nos recebe muito bem, né? Deus salve o Nordeste. É maravilhoso. Tá? Deus abençoe Juazeiro do Norte. Ó, já temos gente aqui de Maceió, Manaus, Aracaju, Ruberci de Fortaleza, Rayane de Breves, Pará. Ana Paula Heine, da Alemanha. Olha. Gente de Itapema, Santa Catarina. Matozinhos, Minas Gerais. A Rosália de Florianópolis. O Jaque Oliveira de Nova Era. Margarita desde Uruguay. Bendiciones. Buenos días a todos nuestros alumnos latinos. Prontamente tendremos, vamos a tener el café con destino en español. Rodolfo, mandei um Rodolfo para parecer, senti que eu mandei um Rodolfo para parecer americano, lá de Boston, Massachusetts, né? Ó, Tamires de Shiga, no Japão. Gente, o mundo tá com a gente hoje, né? Sete Lagoas, Minas Gerais, Gravataí, Moçambique, Helena dos Santos de Moçambique. Gente do Brasil e do mundo, você fica lendo aqui todo mundo, gente de Brasília, muita gente de Portugal, Austrália, olha, passou gente da Austrália ali. Juazeiro do Norte, Carla, ontem eu estive aí em Juazeiro, um beijo para Juazeiro do Norte, muito bem recebido, né? Thalita Lima de Angola, um beijo para os nossos amigos e irmãos angolanos, Luciene de Anápolis, Richard de Buenos Aires, que Deus lhe bendiga. Olha, hoje nós vamos começar uma das séries mais poderosas que nós já tivemos aqui no Café com Destino, né? Uma série, Teixeira, quando eu comecei a escrever sobre ela, eu pensei no Wesley. Por quê? Porque vai ser uma série sobre inteligência. Ah, entendi. Sobre as pessoas que não sabem pensar ainda, né? E o Wesley, por exemplo, ontem ele foi me buscar no aeroporto. Aí, meia hora para ele me achar no portão. Eu falei, Wesley, não, olha só, tá vendo o portão 1? Tô. Tá vendo que logo depois tem um 2? Tô. Então, eu tô no 3. Aí ele, é que eu não tô achando. Eu falei, gente, aí então é o 1, aí é o 2, aí é o 3, entendeu? Meia hora para ele chegar. Foi meia hora. Mas brincadeiras à parte, é claro que o Wesley pelo menos até 4 sabe contar, é brincadeira. As pessoas têm um problema muito sério. E eu vou te explicar os motivos. Essa semana a gente vai na profundidade, a gente vai na ciência, a gente vai na Bíblia, para mostrar por que as pessoas não aprendem a pensar. Porque elas não desenvolvem o mínimo de inteligência exigido, tá? Isso é até um assunto que às vezes ofende alguém, a pessoa se sente agredida, e ela fala, pô, tá falando que eu não sou inteligente? Mas, primeiro, calma, escuta a série toda para você entender que existem múltiplas inteligências. Às vezes, realmente, você não tem inteligência cognitiva e não é o fim. Porque existem vários outros tipos de inteligência que a gente vai provar na ciência. O próprio Howard Gardner, um grande psicólogo comportamental, escreveu sobre as 9 inteligências do ser humano. Uma delas, por exemplo, é a inteligência motora. Tem gente que tem a habilidade de fazer coisas com as mãos, habilidades manuais, não só de esporte, mas, por exemplo, crochê, outras habilidades que envolvem esse tipo de certeiro, né? Tem que ser muito certeiro. E tem gente que é muito inteligente cognitivamente e não consegue, por exemplo, jogar um basquete ou ser bom no futebol. A habilidade motora é um tipo de inteligência. Então, você vai descobrir aqui hoje como pensar. Presta atenção nisso que talvez seja o mais importante. Como desenvolver pensamento crítico, para você não acreditar em qualquer coisa, não entrar nessas ondas da internet. Você aprender a dividir o que é verdade, o que é mentira, o que é certo e o que é errado, o que você vai levar para a vida e o que é entretenimento bobo para você deixar para lá. Essa série vai mexer contigo. Até porque, começo com uma coisa muito importante, Lucas 2,47, versículo bíblico.
A Bíblia diz que foi a primeira aparição pública de Jesus, né? Ele tinha apenas 12 anos. Ele não apareceu fazendo milagres, operando maravilhas, ele apareceu no templo discutindo com os doutores da lei. E aí, ele discutindo com essa classe acima do rabinato, os doutores da lei, a Bíblia diz que todos se admiravam com a sua inteligência. Então, presta atenção. Para você entender que a gente tem uma base bíblica muito forte. Aliás, temos várias, né? Eu estou usando só essa agora. E todos se admiravam com a inteligência de Jesus. Aos 12 anos ele já provou, sou inteligente. Só aos 30 ele começou a fazer milagre. Até porque inteligência, se não vier antes de milagre, você pega o milagre e depois o perde. Porque não tem inteligência para manter. A Bíblia diz que com sabedoria, lá em Provérbios, se edifica a casa, com a inteligência ela fica de pé. Bom, antes de entrar na matéria, nós estamos ao vivo aqui no Café com Destino, diretamente dos nossos estúdios, e eu quero pedir para você que não está inscrito nesse canal, faz esse favor. É a forma de você nos recompensar, é a forma de você mostrar que está com a gente, de ser aluno de verdade, né? Não deixe de se inscrever nesse canal, dá o like no vídeo, você já viu que essa série vai ser poderosa. Nós vamos passar semanas juntos aqui falando sobre aprender a pensar, se tornar uma pessoa inteligente, como isso vai mudar a sua vida, seus relacionamentos, sua comunicação, sua vida financeira. Tem nem... Prepare-se para crescer, prepare-se para ir para outro nível, tá? E não deixa de colocar aqui nos comentários agora há quanto tempo você é aluno ou aluna do Café com Destino, tá bom? Meninos, vocês estão bem? Posso começar a aula? Sim. Tudo. Será que o Teixeira, pela misericórdia, consegue trazer um copinho de água, sabe? O Teixeira é muito eficiente, né? Ele chega 3 minutos antes de começar, serve um copinho de água se eu pedir, e ó, em 9 horas, ó, mochilinha nas costas, encerra o expediente. Gente, olha, hoje a gente vai começar essa série sobre inteligência, aprender a pensar, e a gente vai te levar para um outro nível, porque Deus não criou ninguém sem uma capacidade. Deus não chamou ninguém sem um dom. Você tem alguma coisa, é que provavelmente você não desenvolveu isso, você não escavou profundo o suficiente para descobrir o que é. Muita gente não percebeu qual é a habilidade que tem. Ou ele tem uma habilidade, mas está tentando viver com a capacidade do outro. Não dá para ser inteligente se comparando. Se eu fosse me comparar com Einstein, com Thomas Edison, com grandes pensadores da atualidade, eu nem faria o que eu faria. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, tá? Eu nem faria o que eu faria, eu me sentiria tão inferior, eu me sentiria tão fora da realidade que eu nem estaria fazendo o que eu estou fazendo. E fazendo o que eu estou fazendo dentro das minhas limitações, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, o meu grau cognitivo não é tão alto, é que eu sou muito esforçado e eu descobri um tipo de inteligência que eu consigo dominar e me dediquei a ela. Mas meu grau cognitivo não é tão alto. Eu não consigo fazer grandes contas matemáticas de cabeça, eu não consigo guardar todas as datas históricas. Muitas vezes eu leio um livro e depois esqueço até o nome do personagem principal. Eu tenho muitas limitações cognitivas, mas não confunda inteligência com genialidade. Uma pessoa que grava tudo, sabe fazer conta de cabeça, cálculos matemáticos, a pessoa sabe tudo de tudo, grava fatos históricos e datas, isso é um gênio. É um QI altíssimo, elevado, a pessoa nasceu assim. Não confunda inteligência com genialidade, porque genialidade é 0,01% da população. Inteligente é quem aprendeu a pensar. Inteligente é quem entendeu como as coisas funcionam. Eu entendi como as coisas funcionam, logo estou começando a ficar inteligente. Como é que se faz um negócio? Por que um casamento dá certo, por que dá errado? Quando eu começo a questionar, porque o questionamento é um princípio da inteligência. Quando eu começo a questionar a ponto de começar a entender, estou inteligente. Tá bom? Vamos lá. Dados. Vamos para os dados e pesquisas. Um professor que eu gosto muito, já partiu, mas era um grande mestre da inteligência, o professor Piazzi. Em seu livro Aprendendo a Inteligência, ele afirma que o cérebro humano é capaz de armazenar mais informação do que um computador. O problema não é a capacidade, porque capacidade nosso cérebro tem. O problema é o uso.
A gente não usa devidamente o cérebro. E a gente está na era da distração, onde todos estão disputando a sua atenção por causa de um like. Todas as empresas, os aplicativos, as redes sociais foram feitas para roubar a tua atenção. Eles ganham dinheiro com a tua atenção. Em troca disso, te oferecem alienação. Né? Você fica alienado. Tiago, você está falando de todas as redes sociais? Não, por exemplo, o YouTube, por não ser vídeos curtos, ser vídeos longos, ele é capaz de produzir conhecimento para você. Agora você vai ficar no TikTok vendo vídeo de 40 segundos e passando, isso provavelmente, segundo a ciência, vai te causar um problema intelectual, vai roubar a tua atenção, vai tirar a sua capacidade de concentração, você vai viver uma vida distraída. Você não vai conseguir focar na vida real. E o mundo online jamais vai resolver os problemas do mundo real. Então preste atenção à aula de hoje que vai ser poderosa. Howard Gardner, o psicólogo de Harvard, eu já li o livro dele, é maravilhoso, revolucionou o mundo da educação quando ele provou que não existe um único tipo de inteligência. A gente acha o seguinte, né, Teixeira? Esse cara não entende nada, isso aqui, eu dou a ordem, ele não obedece, é burro. Primeiro, cuidado com a palavra burro. Porque se a gente for chamar os outros de burro, a gente já foi um dia também. Ou você não desenvolveu essa inteligência que você tem aí? Tem que ter paciência com as pessoas. Nem todo mundo está no mesmo nível que você, nem todo mundo teve o mesmo ponto de partida, a mesma oportunidade. Teve gente que ainda não conseguiu pegar um livro para ler, ou por falta de oportunidade, ou por falta de finanças, ou por falta de interesse ainda. Mas pode chegar o tempo dela, calma. Não determina que uma pessoa é burra, não. Todos, de alguma forma, podem chegar a níveis de inteligência. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu defendo com unhas e dentes que sem inteligência você não coloca teu casamento em ordem, você não ganha dinheiro, você não consegue obedecer às leis de Deus, você não consegue fazer nada certo sem inteligência. E para eu entrar profundo na matéria de hoje, eu quero pedir que você faça uma coisa agora, você que é meu aluno, minha aluna. Só para quem já é aluno meu, para quem já sabe que vai ser forte hoje, não deixa agora de curtir o vídeo, né? Curtir o vídeo e encaminhar para os seus grupos de WhatsApp, para onde você manda os seus links, para as pessoas que você ama, para os seus grupos. Fala, começou o Café com Destino, série Inteligência. Aprenda a pensar. Uma série que vai ajudar muita gente, não deixa de encaminhar agora. Então, Howard Gardner identificou pelo menos 8 tipos de inteligência, tá? Entre elas, inteligência linguística. Tem gente que fala muito bem desde sempre. Inteligência lógica, uma pessoa que tem um poder de raciocínio diferenciado. Inteligência musical, gente, isso aqui é impressionante. Tem gente que nunca estudou, com 4, 5 anos está no piano tocando Mozart. E tem gente que ficou 10 anos numa academia de música, no conservatório, e toca básico, tá? Inteligência interpessoal, que é a capacidade de se lidar com pessoas, isso é um tipo de inteligência, tá? A inteligência espiritual, que é a capacidade de você entender que o mundo não se resume só na matéria. Então, a gente vai falar sobre tudo isso mais para frente, tá? Então, fica até o final da aula hoje para você pegar tudo isso. A pergunta não é se você é inteligente ou não, mas qual tipo de inteligência você tem e ainda não descobriu e investiu nela. Então, por exemplo, eu descobri, Wesley, aos meus 18 anos, apesar de meu sonho ser músico, meu sonho de adolescente, eu descobri que minha inteligência não era musical. Eu tocava, eu entendia de música, porque eu era esforçado, porque eu gostava, porque me chamava a atenção e era um sonho da época, mas eu não tinha capacidade musical para ser um dos bons. E se os bons já não estavam ganhando bem na época, imagina quem era mais ou menos. Então eu decidi sair da música. Também descobri isso um pouco mais cedo, talvez aos meus 13 anos, que eu não tinha inteligência motora. Ou seja, eu não tinha habilidade para jogar bola, eu conseguia chutar bola forte, né? Eu sempre joguei de zagueiro ali, eu conseguia chutar bola forte, mas eu não conseguia dar drible, não conseguia fazer passes mágicos, eu não tinha essa inteligência motora. Isso não serve só para futebol, não. Para qualquer outro esporte ou qualquer outra coisa que exige trabalhos manuais, né? Se eu botar um crochê para aprender aqui, eu não vou conseguir, entendeu? Tudo que exige trabalho manual não é a minha habilidade. Eu não consigo desenhar direito.
Então, isso aqui eu estou te explicando, gente, porque você fala assim, não, porque o fulano é muito inteligente. Inteligente em que área? Porque eu sou relativamente inteligente para entender as coisas, a ponto de poder explicá-las. Então eu tenho inteligência linguística e eu tenho um pouco de inteligência cognitiva para entender as coisas e conseguir explicar para você. Agora, tem muitas outras inteligências que eu não tenho. Então calma, não chama ninguém de burro ou de incapacitado. Às vezes ela só não descobriu qual é a inteligência dela e como ela pode desenvolvê-la. Tá? Lembre-se que Salomão não nasceu sábio e inteligente. Ele foi desenvolvendo a inteligência e recebeu a sabedoria, que é um dom divino, é outro assunto, a gente vai entrar depois nisso, de forma divina. Tá? Lembrando que sabedoria é completamente diferente de inteligência. Tá? Hoje a gente vai falar só de inteligência. 1 Reis 3,9, uma oração de Salomão, ele fala o seguinte: Senhor, dá ao teu servo um coração inteligente para governar o teu povo e para que eu discirna entre o bem e o mal. Coração inteligente para poder governar, ou seja, líder tem que ser inteligente. Senão ele não vai ter, por exemplo, inteligência interpessoal, que é lidar com outras pessoas, e intrapessoal, que é lidar com ele mesmo. Né? Não vai ter inteligência linguística, ele não vai conseguir se comunicar direito. Né? Agora, para a gente começar o básico, que é desenvolver a nossa capacidade cognitiva, porque para desenvolver qualquer outra inteligência, o básico da cognitiva você tem que ter. Você não precisa ser um gênio, já repeti isso, mas o básico da cognitiva. Porque as pessoas hoje, elas simplesmente não estão pensando. Gente, eu estou revoltado. As pessoas não estão pensando. A internet contribuiu para esse emburrecimento, né, por causa da distração de muitas horas ali só passando feed, vendo coisas que não agregam em nada, em vez de estar num Brunecast, em vez de estar num Café com Destino aprendendo. É inevitável conectar a internet? Então conecta pelo menos com o que vai te ensinar. E não roubar só o teu tempo, tua energia. Essa semana eu vou subir um vídeo no Instagram de um cientista provando que como a internet é o maior drenador de energia emocional, de energia física do ser humano, de energia mental do ser humano. Prepara para esse vídeo. Né? Ontem, aliás, na pregação do programa As Boas Notícias, olha, você que é meu aluno, minha aluna, tá aí esse exercício de casa aqui para você, esse homework. Acabou o Café com Destino, corre para assistir a pregação de ontem do programa Boas Notícias. Está muito especial, porque eu mostro que você nunca vai ser bom se não for espiritual. Então, para quem gosta de palestra bíblica, para quem gosta de entender a palavra, a pregação de ontem, subimos todo domingo, 8 horas da manhã, está no ar. Você procura a pregação de ontem. Como é que se chama, Wesley, a pregação de ontem? O Wesley escolhe os nomes. Eu prego uma coisa e ele escolhe outro nome qualquer. Ele bota, Deus é maravilhoso. Aí eu estou falando da misericórdia de Deus, assim. O segredo para vencer seus vícios. E dominar suas emoções. Olha o tamanho do título da pregação que ele coloca. O segredo... Olha, quando eu era o chefe do YouTube, do meu YouTube, o nome dos títulos, Oração Inteligente, Coração de Davi, O Poder de Jacó. Aí agora dele, como é que é? Como dominar os seus vícios e dominar suas emoções. Ou seja, para a pessoa achar esse título na internet, só misericórdia. Ele bota o nome para assim, vamos ver se a pessoa quer assistir mesmo. Tem que ser difícil, digitar, 3 horas para digitar. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, você vai... Digita aí, como vencer seus vícios, vai aparecer a pregação de ontem, né? E dominar suas emoções. Não deixa de assistir, é trabalho de casa que eu estou passando para você. Então, para você desenvolver a capacidade cognitiva, que é o básico para você desenvolver as outras, você vai ter que se dedicar a algumas coisas. Por exemplo, tomar a decisão de baixar o entretenimento na tua vida, de sair, de ficar rolando internet à toa e dedicar esse tempo à leitura. Leitura é uma das formas mais práticas e rápidas de desenvolver a inteligência. Tiago, eu não gosto de ler. Eu não gosto de um monte de coisa. Eu tenho que fazer para ter a vida que eu tenho. Então, assim, esse negócio de fazer o que eu gosto, não sei quem te ensinou isso, não. Eu não gosto de academia, mas eu tenho que ir por causa da saúde e longevidade.
Eu não gosto de fazer dieta, que é comer o que tem que comer para ter as vitaminas certas no corpo, para não passar o nível de carboidrato ou de insulina no sangue. E eu tenho que comer bem para isso. Eu não gosto, eu gostaria de comer livremente, à vontade, mas a vida não é assim. Então, para ter resultado, você vai fazer muita coisa que não gosta, ou não é. Ou no casamento, para dar certo, você só faz o que gosta. É ruim, hein? Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Para dar certo, não tem jeito. Então, quanto mais inteligente você ficar, mais você vai entender a vida como funciona. E você vai liderar, em vez de ser liderado. Quem entende como as coisas funcionam, isso é inteligência, sai na frente. Sabe por quê? 90% das pessoas não pensam. 90% das pessoas não se dão o trabalho de raciocinar. São levados somente pelas emoções. Caminham em cima do que os outros falaram. É por isso que eu falo, leiam, gente. Porque quem não lê vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Isso serve para a Bíblia também. Se você não lê a Bíblia, você vai ter que acreditar no que um pastor, um padre, um rabino está falando. Você não vai ter certeza, você vai ter que acreditar na palavra do cara. Agora, se você conhece a Bíblia, você não vai ser enganado. Então, as pessoas não estão pensando porque elas estão passando por um processo de emburrecimento através do mundo online, falta de leitura, dificuldade de desenvolver pensamento crítico. O que é desenvolver o pensamento crítico? O Wesley veio me dar uma notícia, me trazer uma... Vamos botar assim uma fofoca. Vamos trazer uma notícia fofoca. Ele não faz isso não. Não às segundas. Ele começa às terças. Terça, sábado, ele trabalha nesse movimento, né? Desse departamento da fofoca. Mas o Wesley veio me trazer uma fofoca. O que é um pensamento crítico? Em vez de eu acreditar de primeira, Teixeira, a primeira pergunta que eu vou fazer, porque o questionamento é o princípio da inteligência. Por que o Wesley está me contando isso? Pronto, aqui começou o pensamento crítico. Por que o Wesley está me contando isso? Papel e caneta na mão. Vamos lá. Por que essa pessoa está me contando isso? Segunda pergunta. Para que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber disso? Terceiro, o que eu vou ganhar sabendo disso? Porque você fala, não, pelo menos eu fiquei feliz de saber a fofoca dos outros, então você está mal mesmo emocionalmente, hein? Você ficou feliz porque soube da desgraça de alguém, do erro de alguém. Então você está mal espiritualmente, então está na lama. Então, quando você faz umas perguntas básicas, você descobre se você está bem ou se está mal em termos de intelecto. Por quê? Porque essas perguntas vão gerar em você senso crítico. Você recebe um link no seu WhatsApp de uma fake news, a primeira coisa que eu vejo quando eu recebo qualquer tipo de link é qual é a fonte? Porque isso é uma pergunta básica para quem pensa. Qual é a fonte? Qual é a fonte? É um jornal sério? É uma revista famosa? Ou é um site que não tem nem nome direito? Qual é a fonte? Segundo, quem é essa pessoa que me enviou isso? É algum intelectual, alguém que entende do assunto? É um especialista? Ou é um qualquer, no sentido de relevância intelectual e sabedoria, que está me mandando uma notícia que também é qualquer porque não tem fonte? Quando eu começo a questionar as coisas, eu gero pensamento crítico. Aí eu saio da manada. E eu começo a ser um pensador, uma pensadora, minha vida começa a mudar. Uma das coisas que, por favor, eu vou te ensinar essa semana, além de desenvolver pensamento crítico, é aprender a interpretar texto. Você quer desenvolver a tua inteligência? Leia livros para melhorar o teu português. Leia livros para aprender a interpretar texto. Hoje você tem aí a inteligência artificial, não entendeu o texto, joga na inteligência artificial, pede para te explicar, vai entendendo, vai se esforçando. E eu gostaria que agora você compartilhasse com o máximo de pessoas, porque eu vou entrar na melhor parte da aula. Vou entrar no ouro agora. Pega aí o link para quem está chegando agora. Tem 5.000 pessoas, 5.000 alunos ao vivo com a gente. Encaminha para o máximo de pessoas, porque hoje 100.000 pessoas vão assistir essa aula. Essa aula pode chegar a 1 milhão de pessoas impactadas, ou seja, a gente pode tirar 1 milhão de pessoas da ignorância. Basta você compartilhar. Imagina,
Quanta gente está fazendo maldade, está sendo mal educado na rua, está discutindo no casamento, usando palavras que agridem suas esposas e vice-versa, maltratando os filhos emocionalmente porque não tem inteligência. Gente, a gente vai melhorar o mundo com a série de hoje. Inteligência é a base de relacionamento. Inteligência é a base para você entender a Bíblia e praticá-la. Inteligência é a base para você aumentar seus rendimentos financeiros. Não tem como ganhar dinheiro sem ser inteligente. Tem como você ganhar dinheiro sem ter diploma. Sem ser inteligente, não. Você tem que aprender como as coisas funcionam. Então, por que as pessoas não desenvolvem inteligência? A maior barreira do aprendizado não é a falta de capacidade. É porque as pessoas não desenvolveram um método para isso. Elas não aprenderam como fazer. E eu vou te ensinar gratuitamente. Deixa eu te falar uma coisa, e eu falo olhando nos seus olhos. Eu tenho um Instituto de Educação, o Instituto Destiny. Estou há 12 anos treinando pessoas no Brasil e no mundo. Estamos trazendo agora professores do Brasil e do mundo para montar polos educacionais em cada canto desse Brasil, para você poder receber o método Destiny e toda a nossa grade curricular destinados à riqueza, que é a nossa imersão em finanças e riqueza bíblica, criação de filhos, que vai ser um dos cursos mais poderosos nossos, casais de destino, que é o nosso curso de casamento. Ou seja, nossa grade curricular vai chegar a 10, 11 matérias e vai chegar na tua cidade através dos nossos polos educacionais. Nós estamos há muitos anos criando metodologias, certificando essas metodologias cientificamente, neurocientificamente, teologicamente, para te ensinar a vida como ela é, aquilo que a escola não te ensinou. E nesse tempo, como educador, como escritor, o que eu percebi é que as pessoas, elas não sabem o passo a passo para desenvolver algo que vai dar a capacidade delas conquistarem o que querem, como a inteligência. Elas não sabem qual é o passo a passo. E por que eu estou te contando tudo isso do Instituto Destiny? Porque eu tenho certeza que se eu monto um curso disso aqui que eu estou te dando de graça, eu vendo pelo preço que eu quiser. E muita gente paga. Porque a preciosidade é ouro. E eu estou te oferecendo gratuitamente no Café com Destino, porque eu valorizo você como aluno, como aluna, eu valorizo nossos 5 anos juntos aqui nesse programa. Eu estou dando o meu melhor para você, de conhecimento, de informação, para você crescer. Você sair da ignorância, sair do mais ou menos, sair dos achismos, sair de estar andando com a manada e começar a ser um pensador, uma pensadora. E primeiro você vai ter que desenvolver o pensamento crítico, que é começar a questionar, a perguntar por quê das coisas. Um exemplo simples dessa semana. Eu comprei a camisa azul do Brasil antes de começar a polêmica. Eu não estava acompanhando a polêmica. Viu a camisa nova da seleção do Brasil? Tem um desenho que parece um demônio e tem um símbolo da Nike de basquete. Antes de começar essa polêmica, eu comprei a camisa, né? Eu estava muito empolgado com o futebol por causa do livro que a gente vai lançar mês que vem, chamado O Jogo da Vida, que não é um livro sobre futebol, é um livro sobre a vida e negócio, mas como a gente pode usar as analogias do futebol para explicar a vida e os negócios. E aí fiz um vídeo, Teixeira, fiz um vídeo. Subi no Instagram com a camisa do Brasil Azul e um vídeo falando lá sobre como o futebol influencia tanta coisa e tal, e como a gente pode aprender com isso, né? E aí começou uma enxurrada de comentários negativos, e você está usando essa camisa do demônio, você deve ter pacto com Satanás, as pessoas não têm filtro nenhum, né? A gente está há décadas servindo a Deus, décadas com uma vida cristã, décadas fazendo o que tem que fazer. Aí você usa uma camisa, a pessoa já te manda para o inferno, né? Essa sentença desproporcional é muito comum do ser humano, né? Eu achei que você era sério, então deixei de ser sério porque eu estava usando uma camisa da seleção brasileira. Enfim, as pessoas são assim, elas não têm raciocínio, elas agem pelas emoções. Quem age pela emoção, quem digita o que está sentindo, não é inteligente. O inteligente tem a capacidade de questionar, ter um pensamento crítico antes de digitar ou de falar alguma coisa. E aí eu respondi o seguinte, gente, olha, estou vendo esses comentários negativos, eu respondi lá nos comentários e fixei meu comentário. Não costumo ter opinião junto com a manada, eu não costumo ceder aos gritos dos haters. O que eu faço? Eu corro atrás de informação e de conhecimento. Se eu chegar à conclusão
que tem algo estranho nessa camisa, fique tranquilo. Eu apago esse vídeo e jogo a camisa fora. Ou sei lá o quê, não uso mais. E foi o que eu fiz. Parei para estudar, cheguei a uma conclusão realmente que tem algo errado. Vi a entrevista da moça que fez, que desenhou, a design, vi o formato do negócio, meu coração não ficou em paz. Falei, os haters têm razão, ou seja, eles não têm jeito de falar, né? Eles xingam, te mandam para o inferno, porque falta inteligência de comunicação, inteligência linguística. Né? Você tem que estudar para ter inteligência linguística. Eles ofendem, mas nesse caso eles estavam certos. O que eu fiz? Deletei o vídeo, parei de usar a camisa, não uso mais, porque realmente me incomodou. Mas eu fiquei pensando, o meu procedimento foi, antes de ceder ao grito dos haters, deixa eu estudar para eu tirar minha própria conclusão, em vez de acreditar no que os outros estão falando. Isso é o pensamento crítico. Isso é você aprender a pensar, né? Então, quando você não tem uma metodologia para desenvolvimento da inteligência, que começa com o pensamento crítico, por que o Erle me contou isso? Qual a motivação? O que eu tenho a ver com essa informação que ele me trouxe? O que eu ganho com isso? Quando eu começo a questionar, eu posso, primeiro, duvidar do caráter do Wesley. Segundo, duvidar do nível da informação que eu recebi, porque não tem nem fonte, às vezes. Eu vi, ele está trazendo a opinião dele, ele está trazendo o que ele acha. A maioria das pessoas que vêm contar fofoca falam assim, eu estou sabendo. Tá sabendo, já não quero saber. Você não viu? Você viu? Não, estou sabendo. Então não quero saber, pô. Para que eu vou querer saber de algo que você está sabendo? Que você não tem comprovação nenhuma, não sabe se é verdade, a gente vai falar mal da vida dos outros, caluniar, injustiçar alguém, fazer o que Jesus falou. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, por causa de que você está sabendo de quem? Não tem fonte nenhuma, eu vou perder meu tempo escutando? Desculpa, é burrice. É burrice. É burrice. Tem que ser muito emocionalmente fraco para perder o precioso tempo da tua vida escutando coisa que não tem fonte, que não tem relevância, que não te serve para nada. Outra coisa, nessa metodologia que o primeiro passo é o pensamento crítico, né? Você questionar o porquê das coisas e tal, é você entrar agora no processo de entender como as coisas funcionam. Para isso você também vai ter que pensar. Por exemplo, puxa, queria tanto fazer o que o Thiago Brunet faz, queria. Então você tem que sentar e começar a aprender como as coisas funcionam. Por exemplo, ontem, 11 horas da noite, eu estava chegando de Juazeiro do Norte, passei o dia todo viajando e dando palestra, no domingo que você estava descansando. Hoje, 5h30 da manhã, eu estava de pé, 6h10 estava terminando meu devocional, para estar aqui com vocês, 6h57. Aí acaba o Café com Destino, eu entro em inúmeras gravações, reuniões e tal. Tem semanas que eu tenho palestra à noite. Então, você entende como as coisas funcionam? Que para dar o alimento que eu dou aqui, eu preciso primeiro acordar muito mais cedo que a maioria das pessoas para poder estudar, me preparar, ter o meu devocional bíblico e de oração, depois ter minhas leituras técnicas, eu preciso estudar neurociência, psicologia, comportamento humano, tanta coisa, filosofia para falar o que eu falo, teologia para pregar o que eu prego. Aí, quando você começa a entender, esse preço eu não estou disposto a pagar, então não dá para querer ser ou fazer o que eu faço. Não dá, porque tem que ter muita disciplina, ainda tem que tirar tempo nessas 24 horas para exercício físico, tem que me alimentar bem, eu tenho que manter meus relacionamentos, minhas amizades, tem que ser um bom pai, presente, um bom marido. E tudo exige disciplina com a agenda, com como eu lido com o tempo, com as 24 horas. Tem que dormir bem. Eu não posso dormir de qualquer jeito. Porque a cognição, isso já está provado cientificamente, depende muito da qualidade do teu sono. Para você ter uma mente saudável, você precisa dormir bem, se alimentar bem, ter exercício físico regular, além de toda a preparação intelectual que eu estou te passando aqui, como gerar pensamento crítico, duvidar das coisas antes de acreditar, aprender como as coisas funcionam
E terceiro, começar a dar um jeito de se apaixonar pela leitura. Não tem como crescer intelectualmente em qualquer nível da inteligência. Durante a semana a gente vai falar sobre os tipos de inteligência, sem leitura. Eu quero ser o teu professor de vida, eu quero te ensinar a vida como ela é. E se você quer ser um aluno da vida, você quer não aprender a vida ideal, né? O mundo um dia vai ser justo, as pessoas vão me tratar bem, eu vou ficar rico do nada, vai cair do céu uma oportunidade. Isso é o mundo ideal, né? Mas o mundo real não é assim. Talvez nunca ninguém tenha te ensinado a pensar. Talvez nunca ninguém tenha estruturado a tua mente para ficar mais inteligente. Eu estou aqui nessa semana para isso. Porque eu estou fazendo um desafio de você encaminhar esse link para o máximo de pessoas. Muita gente precisa assistir a aula de segunda-feira, nós estamos ao vivo, para se sentirem desafiadas a fazer a semana toda de Café com Destino sobre aprender a pensar, ficar inteligente, né? Então, olha só, coisas que você vai ter que fazer todo dia para desenvolver sua inteligência. Papel e caneta na mão. Leitura, práticas simples para desenvolvimento da inteligência. 1, leitura. 2, anota aí. Você vai fazer uma lista de 3 pessoas que você conhece, que são mais inteligentes do que você em alguma área, tem alguma habilidade cognitiva diferente, e você vai se aproximar dessas pessoas. Porque a convivência, a ambiência, ela é determinante para afiar teus pensamentos, emoções e intelecto. É determinante. Ambiência é muito importante. Ou seja, muita coisa que me elevou o meu grau de aprender a pensar, de ficar mais inteligente, de entender como as coisas funcionam, foi ambiente. Eu andei com pessoas que me esforcei para estar nesses ambientes, porque no início eu não entendia nada, Teixeira. Eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha cabeça fritava. Mas é só o primeiro tempo, depois você vai acostumando e vai entrando nesse nível também. Calma, faz o esforço de estar com pessoas mais inteligentes. Isso afia muito a inteligência, muito mesmo. Uma das coisas que é o nosso core, né, que é o centro de tudo que a gente faz no Instituto Destiny, nosso Instituto de Educação, é treinar as pessoas para serem melhores aqui na Terra, viver uma vida mais leve na Terra enquanto a eternidade não chega. Então você imagina que a gente tem uma grade curricular que está aumentando agora em 2026, né? A gente tem o Método Destiny, que aliás vai acontecer agora 23 e 24 de abril. O Método Destiny ensina 12 princípios milenários, mas temos vários outros cursos. O Clube de Inteligência, que é o nosso aplicativo de inteligência, que vai ser lançado em breve, para você todo dia estudar 3, 4 minutos e ficar 1% mais inteligente todo dia. Nós temos o curso de criação de filhos que vai ser lançado esse ano, de casais de destino, o Destinados à Riqueza, que é a nossa mentoria, né, sobre riqueza bíblica, mas sem perder o que mais importa, que é a sua alma. Nós temos a formação referência, onde a gente ensina como você escrever um livro, se tornar mentor ou mentora e influencer, ter influência na internet. A gente tem vários cursos que a escola nos ensinou, curso Emoções Inteligentes, que a gente vai lançar esse ano, baseado no meu livro Emoções Inteligentes, para você governar a sua vida emocional, assumir o controle da tua existência. Para isso, a gente vai precisar de professores, gente capacitada para somar no Instituto Destiny. Então, eu já vou continuar a aula, só quero fazer aqui um apelo. Você que já tem um Instituto de Educação Continuada, você já está aí na internet dando aula, você já tem um negócio de educação, você já tem alunos, seja na área que for, você pode somar com a gente no Instituto Destiny, da sua cidade. É claro que a gente está no processo de seleção, depois você vai entrar no processo de treinamento para aprender nossa visão, nossas metodologias, que todas são cientificamente provadas, aqui não tem nada que saiu da nossa cabeça só. E você vai entrar na grande estrutura do método do Instituto Destiny, que também tem um método, mas do Instituto Destiny, nesse processo de expansão dos polos educacionais pelo Brasil e pelo mundo. Se você já trabalha com educação, já tem relevância nisso, né? Não importa o tamanho da relevância, mas você já tem alunos, já tem seguidores, já tem um trabalho, né? Já tem seus cursos, suas mentorias, você pode fazer parte do Instituto Destiny. Eu quero conhecer você, eu quero conhecer teu trabalho. Eu vou deixar um link com um formulário, preste atenção nessa informação,
um formulário aqui na descrição desse vídeo somente para você, que já é professor, mentor, já tem um programa de educação, você já treina pessoas, já dá curso de alguma coisa e tal, e fala, puxa, seria legal eu construir um projeto nacional, internacional, gigantesco de educação com o Thiago e com o Instituto Destiny. É desejo do seu coração? Vai para o formulário, preenche, porque eu quero te conhecer. Nossa equipe vai fazer contato para a gente passar por esse processo seletivo e, quem sabe, a gente vai estar junto pelo Brasil e pelo mundo, ensinando as pessoas a pensarem, ensinando as pessoas o caminho da verdade, tá bom? Então, assim, para a gente partir para o final da nossa aula, ande com pessoas mais inteligentes que você, porque essa questão de ambiência vai definir muita coisa, né? Leitura, questionar o que estão te falando, que é o pensamento crítico, começar a entender como as coisas funcionam, vai exigir pensamento. Mas por que ele faz dinheiro e ele não? Por que esse casamento dá certo e esse aqui está uma desordem? Quando você começa a pensar o porquê... Gente, o princípio da inteligência é fazer pergunta. Jesus fez muito mais pergunta do que respondeu coisas. Então, a gente precisa aprender a fazer pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa cidade aqui é desenvolvida e essa aqui não? Por que dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um se deu bem na vida e o outro ainda está tentando descobrir para que nasceu? Quando você começa a entender o porquê das coisas, gente, você começa a pensar, a ser inteligente, e isso afeta positivamente seus resultados, assim, ó, poderosamente. Poderosamente mesmo. Nessa semana que a gente vai estudar sobre inteligência, sobre aprender a pensar, a gente vai estudar, já dando um spoiler aqui para você, sobre os 9 tipos de inteligência. A inteligência emocional que você tem que dominar. Se você não domina suas emoções, você não governa mais nada. A inteligência linguística, você precisa aprender a se comunicar. Gente, quanta gente perde casamento, perde emprego, perde a oportunidade de apresentar um produto e ganhar muito dinheiro com esse produto porque não sabe se expressar bem. Inteligência linguística. Tudo isso, olha a boa notícia, tudo isso é treinável. Tudo isso dá para você desenvolver. Tiago, eu sou um caso perdido, porque eu já tenho 50 anos, 60 anos. Não, tá vivo, tá respirando. Enquanto a vida tem esperança. Lembra que em Lucas 2,47, Jesus apareceu demonstrando sua inteligência. Depois veio os milagres, depois veio toda a filosofia que ele passou de paz, perdão, amor incondicional. Mas primeiro ele mostrou sua inteligência. Ou seja, gente, nós precisamos colocar como alvo a nossa inteligência. Tiago, emergencialmente, o que eu faço hoje? Eu quero hoje já tomar uma atitude. Reduz seu tempo de internet. Quando eu digo seu tempo de internet, é o tempo que você fica rolando coisas sem propósito. Vídeos curtos, que não agregam em nada, entretenimento. Reduz seu tempo de internet. Começa a entrar no mundo online ativamente, não passivamente, ou seja, procura o que você quer e não entra lá para a internet te oferecer o que ela quiser, o que o algoritmo te mandar. Não. Eu entro nas inteligências artificiais para eu pesquisar, para eu fazer estudos. Eu entro num vídeo de YouTube para assistir a palestra de um doutor de Harvard, de Stanford, para entender um assunto que eu ainda não entendo, para assistir um podcast que me ensine coisas, né? Para assistir uma pregação que me edifique, até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu assisto muitas pregações. Ou seja, quando eu entro no mundo online, eu entro ativamente, eu entro para buscar conhecimento e informação, e não para ficar ali passivamente deixando a internet me oferecer qualquer coisa. Não, minha mente não é lixo, não. O meu cérebro não é bagunça, não. Eu escolho o que entra. Lembre-se que suas confusões mentais vêm pelo que você vê e pelo que você escuta. Tá vendo qualquer coisa, escutando qualquer coisa, vai ser confusão na tua mente. Quem vai sofrer é você. Quem vai perder é você. E deixa eu te falar uma coisa. Você que sonha em prosperar financeiramente, o seu nível de inteligência está diretamente ligado ao seu nível financeiro. Diretamente ligado. Porque a inteligência vai modelar comportamentos que vão gerar resultados financeiros. Ideias que vão gerar resultados financeiros. Você vai lidar melhor com pessoas e pessoas que trazem resultados financeiros para você. Dinheiro não cai do céu, vem de pessoas. Você nunca parou para prestar atenção nisso. Então nós vamos nessa semana aprender a pensar. E você que está comigo, você já tem 45 minutos de aula, você fala, Thiago, eu estou contigo essa semana, eu vou ficar mais inteligente. Corre agora para os comentários e digita, eu vou aprender a pensar.
Mas profetiza, declara. Eu vou aprender a pensar. Se você é meu aluno, está comigo até agora, você declara nos comentários. Eu vou aprender a pensar. Por que eu tenho que declarar isso, Thiago? Para você mentalizar, para o teu cérebro entender quando você coloca isso no papel, quando você escreve, digita, a tua mente registra. E você está dando uma ordem para o teu corpo, uma ordem para a tua mente que você vai aprender a pensar. Olha quanta gente colocando nos comentários. Eu vou aprender a pensar, eu vou aprender a pensar, eu vou aprender a pensar. Deus não te criou para ficar vegetativo mentalmente, na intelectualidade. Deus te criou para pensar. Deus te criou para ter uma fé inteligente. Aliás, tem um livro fantástico do John Piper, que ele fala sobre... O nome do livro é Pense. Fala por que o cristão vai ter que aprender a pensar para ser um verdadeiro cristão. Fantástico esse livro do John Piper. Vale muito a pena. Pense, o nome do livro. Então, essa semana, a gente vai ficar a semana toda estudando sobre inteligência. Como aprender, como ler, eu posso escutar, Thiago, para desenvolver minha inteligência. Exercícios diários, já te passei um exercício diário hoje. Diminui ou anula seu tempo de passividade na internet. Ficar vendo aqui TikTok, ficar vendo aqui os vídeos curtos do Instagram. Não. Entra ativamente, vai buscar conhecimento. Se for para entrar na internet, se você tem tempo para entrar na internet, entra para estudar, entra para aprender, entra para conhecer o que você não conhece. E eu quero desafiar nossos alunos e alunas, se chegou o teu tempo, chegou a tua hora de estar com a gente presencialmente, 23 e 24 de abril, próxima turma do Método Destiny, vai ser uma das melhores turmas da história. Milhares de alunos estão vindo do Brasil e do mundo, tem gente vindo de fora do país fazer esse Método Destiny. Você vai passar 2 dias inteiros comigo, mergulhados numa imersão em princípios que dão certo há milênios. Tiago, o que vai mudar na minha vida? Você vai internalizar esses princípios a ponto de todas as suas decisões, reações, pensamentos agora serem baseados no que dá certo. Você não vai mais decidir errado precipitadamente, você não vai mais tratar as pessoas de qualquer jeito, você vai lidar com dinheiro de forma diferente, você vai lidar com as suas próprias emoções e com os outros de forma diferente. Os resultados serão muito mais rápidos na tua vida porque você vai se tornar uma raridade. Não tem como passar pelo Método Destiny e não se tornar uma pessoa rara, porque você vai cumprir princípios que a maioria das pessoas não cumprem. Vai te destacar, vai te colocar na prateleira de cima, vai trazer o que você está sonhando para a tua vida. Mas você tem que se esforçar, você tem que dar o passo de fé, de caramba, vou ter que sair da minha cidade, ou você que é de São Paulo, é só vir, pegar o ônibus, pegar o trem, pegar o metrô, pegar o carro, pegar o Uber e vir. Não perca o Método Destiny, 23 e 24 de abril, aqui no nosso auditório, na sede do Instituto Destiny, em Alphaville, São Paulo. Eu faço votos de paz e prosperidade, que aula, né? Eu espero que sua mente já comece a abrir. Pode mandar suas perguntas no comentário para gerar interação para as aulas da semana, que a gente, através das suas perguntas, vai tirando suas dúvidas durante a semana. Expor a palavra com você, te lembrando um assunto muito importante, algo que as pessoas se esquecem quando se trata de Deus. Muitas vezes nós achamos que entendemos sobre Deus, mas a gente não lê a palavra o suficiente para dizer que isso é verdade. A gente acha que sabe como Deus vai agir, mas quem somos nós para prever as ações divinas? Nós queremos, às vezes, determinar como Deus vai reagir ou agir conosco. A gente quer, através dos nossos votos, ou através do que fazemos, através da nossa oração, mudar a forma que Deus pensa. A gente quer que seja do nosso jeito. E hoje de manhã, eu quero expor para você a palavra e mostrar como Deus realmente age, porque como Ele realmente age é como está escrito, e não como eu acho, e não como você acredita. Nós temos que parar de uma vez por todas de acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque Deus faz da forma dele. Ele sabe muito mais do que todos nós juntos. Ele é o Criador de todas as coisas. Melhor ainda, Ele já viu o futuro, a gente não. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente não. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, a gente não. Então prepare teu coração, porque hoje pela manhã você vai entender um pouco mais
sobre Deus. Hoje nós vamos estudar a forma que Deus age em algumas situações que nos confunde. Porque eu quero te ensinar sobre o silêncio de Deus. O que acontece e por que acontece quando Deus fica em silêncio? Eu queria tanto uma direção divina, mas Deus não fala comigo. Eu queria tanto que aquela pessoa casasse comigo, mas Deus não me responde. Eu queria tanto mudar de cidade, mas Deus não me orienta. Eu queria tanto um sustento melhor, mas parece que Deus me esqueceu. Eu queria tanto uma resposta, mas eu não escuto uma palavra dos céus. O que acontece quando Deus fica em silêncio? O que Deus quer nos mostrar quando Ele não fala nada? Deus não está falando ou a gente não está escutando? Nós vamos estudar uma passagem bíblica hoje que está em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Vamos estudar o que está escrito em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Vou repetir. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ou seja, Deus provou Abraão. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus já conhecia o coração de Abraão. Ele coloca Abraão à prova não para conhecer o coração de Abraão, mas para revelar o que ele já sabia para todo mundo. Deus, quando nos coloca à prova, não é para testar se a gente está do lado dele ou não, porque ele já sabe, ele é soberano, ele sabe se a gente está do lado dele ou não. É para mostrar para todo mundo quem somos nós, quando estamos passando por uma prova. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que Deus falava e Abraão escutava. Não adianta Deus falar e você não ter tempo para escutar. Não adianta Deus falar e você não ter sensibilidade para perceber. Não adianta Deus falar e você estar distraído demais. Você só reconhece a voz que escuta todo dia. Quando Deus falou, Abraão respondeu, porque não estava distraído, estava conectado, reconhecia a voz de Deus, estava sensível à voz de Deus, e Abraão respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali como um holocausto sobre os montes que eu vou te mostrar. Naquela época era muito comum, como no judaísmo também, né? Da época e pós-época de Abraão, era muito comum o sacrifício, não de humanos, mas de animais. E pela primeira vez, Deus vai pedir uma prova de lealdade e fidelidade muito difícil. Porque o sonho de Abraão era ter um filho. E quando já na sua velhice ele consegue esse filho, Deus fala assim: olha, sacrifica-o como se fosse um animal. Como se fosse um sacrifício que se fazia a Deus naquela época com cabritos, com ovelhas. Faz com teu filho. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando Deus fala com Abraão, no versículo 1 do capítulo 22, ele diz: eis-me aqui. Quando Deus pede para sacrificar seu filho, Abraão já não responde. Ele faz. É engraçado que às vezes você não tem forças para responder o sim do pedido de Deus. Mas tem gente que consegue ser obediente à voz de Deus a tal ponto que mesmo sem forças para dizer sim, eu vou fazer, levanta e faz. A Bíblia diz que Abraão levantou, pegou 2 servos, pegou seu filho Isaque, rachou a lenha, que era para fazer a fogueira do sacrifício, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A primeira prova
de que você escuta a Deus não é só responder eis-me aqui, mas obedecer o comando divino. Não adianta dizer eis-me aqui e não provar isso com as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Ao terceiro dia, quantos dias? 3. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão, do lugar da sua obediência, do lugar onde Deus falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí ele prospera, aí ele começa a ter o sonho de ter um filho, aí vem o filho Isaac, aí Deus pede, ele dá um jeitinho antes, vale lembrar aqui rapidinho, um parênteses, Abraão deu um jeitinho brasileiro e teve um filho chamado Ismael com a serva Agar. Mas Deus não considerou esse filho como um presente divino. Tanto que quando ele diz, pega teu filho, ele fala, pega teu filho, teu único filho. E na verdade Abraão já tinha Ismael, que era filho com Agar. Mas Deus chama Isaac de único filho. Porque Deus considera teu aquilo que ele te deu e não um jeitinho que você deu na sua vida. Por isso é muito melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Então chega o dia da obediência. Abraão já tinha prosperado, agora já tinha um filho. Toda a história de fé, por isso ele se tornou o pai da fé, já está comprovada, mas agora chega uma prova final. E ele obedece. E do lugar da sua obediência até o monte do sacrifício, Moriá, foram 3 dias de caminhada. 3 dias de silêncio de Deus. 3 dias que Abraão deve ter pensado, não é possível que Deus não vai falar nada. Não é possível que ele vai deixar isso acontecer mesmo. 3 dias sem orientação. Mas ele já tinha uma palavra, vai para Moriá. E quando Deus fala uma vez, ele não precisa falar mais nada. Quando Deus te direciona, ele não precisa ficar te reconfirmando como a gente espera que ele o faça. Mas Abraão caminha em cima dessa palavra e em obediência, porque uma das palavras que mais demonstra que você é filho de Deus é ser obediente a ele. Uma das palavras que mais define uma vida cristã é obediência. E Abraão pega então e por 3 dias Deus está em silêncio, mas ele está obedecendo. Deus não fala nada, mas ele continua caminhando. Não se escuta uma palavra dos céus, mas Abraão segue acreditando. E a Bíblia diz que ele chega no Monte Moriá. Versículo 6, ele tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu Isaac, eis o fogo e aqui está a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não tinha percebido que ele seria o holocausto. Isaac não se deu conta que Abraão estava obedecendo um comando divino, uma prova divina. Isso mostra que os 3 dias em que Deus ficou em silêncio com Abraão na sua caminhada, Abraão também ficou em silêncio. Porque nos 3 dias de caminhada, Isaac não tinha informação do que estava acontecendo. Às vezes, quando Deus não fala, é melhor você não falar também. Porque quem fala pouco, escuta melhor. Quem fala menos, sensibiliza mais os ouvidos. Deus te deu só uma boca, mas 2 ouvidos, porque Ele quer que você escute mais do que fale. Então preste atenção, porque aqui está uma chave poderosa para a tua vida. Versículo 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram no lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, pôs sobre ele a lenha, amarrou Isaac seu filho, o deitou no altar em cima da lenha,
e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que quando Deus fica em silêncio, fica com tanta raiva de Deus, que as suas emoções começam a aflorar e começam a confundir. Você imagina que a primeira ordem de Deus para Abraão foi: sacrifica teu filho. A segunda ordem de Deus foi: não toca no teu filho. Se Abraão estivesse com raiva de Deus por causa do seu silêncio, confuso com Deus por causa do seu silêncio, talvez quando o anjo bradasse Abraão, ele não escutasse, porque a raiva ensurdece os ouvidos espirituais. O ódio tira a sensibilidade do coração espiritualizado. Pessoas que ficam com raiva de Deus porque ele está em silêncio, ficam confusas porque Deus não está falando, acabam não percebendo a próxima instrução. Imagine se Abraão não estivesse ainda sensível à voz de Deus e quando o anjo bradasse ele não respondesse, não escutasse, não percebesse. Se suas emoções estivessem confundindo o direcionamento divino. Mas Abraão, mesmo nos 3 dias de silêncio divino, ainda estava sensível e quando Deus falou, ele obedeceu. Agora, ainda mais profundo, ainda mais tocante, foi o silêncio de Deus na cruz do Calvário. Quando Jesus, assim como Isaac, sendo preparado para ser imolado, como Cordeiro Santo, fala: Pai, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que você não está me escutando? E Deus teve que fazer silêncio com Jesus, apesar de ser seu único filho. Porque o silêncio nos coloca à prova. Aqui começa o ensinamento dessa mensagem. O silêncio de Deus não é para nos ferir, é para nos provar. Porque o silêncio nos conduz a reações estranhas. O silêncio das pessoas nos conduz a reações... Você imagina, se eu chegar em casa e não falar com minha esposa, ficar em silêncio, não contar como foi meu dia, ou simplesmente cumprimentar de longe, ela vai falar: que palhaçada é essa? O que está acontecendo? O silêncio gera reações. O silêncio provoca sentimentos. O silêncio coloca para fora coisas que você nem sabia que estavam em você. Se você parar de falar com alguém, se você fizer silêncio com pessoas, essas pessoas vão reagir contra você de uma forma que talvez você não espere. Há uns anos atrás, e eu já preguei sobre isso certa vez, eu parei de falar com 3 amigos, intencionalmente e propositalmente. Quando digo parar de falar, não é que eu bloqueei, não é que eu cortei relações, é que eu diminuí o bom dia todo dia, o como é que tá, e aí, vamos nos ver. Com 3 amigos, eu comecei a fazer silêncio. Os 3 reagiram de forma completamente diversa. Um começou a falar mal de mim. Falou assim: Thiago tá pensando que é quem? Já faz um tempo que eu mando oi para ele no WhatsApp e ele não me responde. Isso é orgulho. Quem é ele? E perguntava para os outros: Thiago tá falando contigo? Não sei o quê. E ele colocou raiva para fora. Colocou um sentimento ruim para fora. O segundo amigo não reagiu. Eu fiquei em silêncio. Aí ele ficou em silêncio. Ficou tudo certo. O terceiro amigo me mandava mensagem todo dia: Thiago, você tá bem?
Você está estranho. Você não está falando. Escrevi para minha esposa Janine, Thiago está bem? Um ficou com raiva, um ficou indiferente, o outro ficou preocupado. O mesmo silêncio provocou sentimentos e reações diversas. Você precisa saber que quando Deus fica em silêncio, Ele está provando sua obediência, teus sentimentos e as tuas intenções. Quando Deus fica em silêncio, Ele está querendo saber para onde a gente corre quando acha que está sem direção. Para onde a gente corre quando não está entendendo o que está acontecendo? Se a gente se confunde com o silêncio de Deus, ou se a gente fica ainda mais sensível para a próxima vez que Ele falar, assim como Abraão, que ficou ainda mais sensível, e quando o anjo bradou, não faça isso, ele falou, tá bom, eis-me aqui, não faço não. Tem gente que não entende que o silêncio de Deus é necessário para aumentar a nossa fé. Deus não é sua babá para ficar te guiando o tempo todo, ficar te falando o tempo todo, ficar te cuidando o tempo todo. Ele dá uma ordem e espera que você obedeça. Deus dá um comando e espera que você faça. Afinal de contas, mais do que servo, você é filho. Mais do que obediência, você faz por amor. E quando Ele fica em silêncio, você fica revoltado. Revoltada. Às vezes, quando uma pessoa fica em silêncio com a gente, por exemplo, se um cônjuge começar a ficar muito em silêncio, a gente fica preocupado, porque a primeira coisa que a gente pensa é, o que eu fiz? Se minha mulher ficar 2 dias sem falar comigo, eu já penso que eu fiz alguma coisa errada. O silêncio, ele inclusive nos autoacusa. Quando a gente, por algum motivo, percebe que alguém está em silêncio conosco, a gente já começa a se autoacusar. Gera uma autorreflexão. O que eu fiz? O que será que aconteceu? Será que Deus, às vezes, não fica em silêncio conosco para fazermos refletir sobre nossas atitudes, comportamentos, pensamentos? Sobre as nossas obras? Você imagina o que deve ter passado na cabeça de Abraão nesses 3 dias de silêncio de Jesus, o que passou na cabeça nesses 3 dias de silêncio de Deus, o que passou na cabeça de Jesus quando o Pai, na cruz, já não estava respondendo. Mas lembre-se que tanto com Abraão, tanto com Jesus, tanto com os homens e mulheres de Deus na Bíblia, Deus fez silêncio por um tempo, mas preparou uma grande bênção para o final. Deus preparou algo gigante, algo incrível para o pós-silêncio. Porque quando Deus para de falar, Ele está preparando algo muito maior para a gente receber. Eu já passei por silêncios divinos que me desesperaram. Porque eu precisava muito de uma direção, eu precisava muito que Deus falava e Ele não abria a boca. E eu clamava, e eu sacrificava, e eu ofertava, e eu ia a ambientes, e eu falava, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Sabe por que Deus não estava mais falando comigo? Porque Ele já tinha falado, e eu que não estava obedecendo. Tem vários motivos para Deus parar de falar contigo. Uma que Ele já falou e você não obedeceu. Para que eu vou falar de novo? Eu sou pai de 4 filhos. Para que eu vou dar de novo a ordem se eu já dei? Às vezes Deus para de falar contigo por causa do que está em Isaías. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Às vezes não é que Deus não está mais falando. O teu pecado está impedindo você de escutá-lo. Está insensibilizando o teu espírito. Então, às vezes, Deus não está falando porque Ele já falou e você não obedeceu. Às vezes, Deus está falando e você não está escutando por causa do pecado. E, às vezes, Deus só está provando o teu coração para saber para onde você corre quando o silêncio se manifesta. Para onde você vai quando parece que está perdido?
quando parece que está sem direção, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar sem um GPS. Deus nunca vai te deixar sem um comando. O silêncio de Deus não é para nos machucar, é para provar e revelar o nosso coração. O silêncio de Deus é para nos levar para um próximo nível de relacionamento com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, desses 3 amigos que eu fiz silêncio, um virou amigo íntimo meu. Porque quando eu fiz silêncio com os 3, um se preocupou comigo. O silêncio prepara o próximo nível de relacionamento. O silêncio prepara o próximo nível do relacionamento. Nós temos que aprender que nós não mandamos em Deus. Deus é quem governa sobre toda a terra. Se Deus quer ficar em silêncio, descubra você o que Ele quer que você entenda e aprenda com isso. Deus está em silêncio porque Ele está me provando. Deus está em silêncio porque Ele já me deu uma ordem e eu não estou obedecendo. Então, qual foi a última coisa que Deus me falou mesmo? Para que Deus ia ficar falando com Abraão se Ele já tinha mandado? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele obedeceu. Abraão, agora pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. Ele obedeceu. Ele não precisava de uma confirmação do que Deus já falou, porque quando Deus fala, já é definitivo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, já está feito, já está feito. Faz, obedece. E assim como Abraão, que obedeceu a voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Assim como Jesus, que continuou no madeiro, mesmo em meio ao silêncio do Pai. Assim como grandes homens e mulheres na Bíblia, em que Deus já não guiava diariamente, já não falava diariamente, já não confirmava diariamente, mas eles continuaram fiéis à palavra que Deus tinha dado antes. Deus vai fazer na tua vida também. Deus vai te levar para um próximo nível, o nível que Deus vai te levar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano. Sabe, eu tenho muitas experiências com Deus de silêncio. E hoje, por causa da maturidade espiritual, porque maturidade ela não é só emocional não, ela é espiritual. Ela precisa ser espiritual. Por causa da maturidade espiritual, ao invés de eu me desesperar porque Deus não está falando, eu procuro entender qual é o motivo. Será que tem algum pecado para eu me arrepender? Tem algo que eu estou errando? Será que Deus me deu uma ordem e eu não obedeci ainda, por isso Ele ficou em silêncio para esperar eu obedecer a primeira ordem? Será que Ele está apenas provando o meu coração? Será que Ele quer ver para onde eu vou correr no meio desse silêncio? Porque o melhor lugar para você correr no meio do silêncio de Deus é para os próprios braços dEle. Não existe lugar melhor do que para os próprios braços do Pai. Porque Jesus, quando se sentiu sozinho na cruz e falou: Pai, por que me desamparaste? Logo depois ele fala: a ti entrego o meu espírito. Ou seja, ele correu para os braços do Pai. Não tem outro lugar para a gente ir quando Deus fica em silêncio. Não tem nenhum lugar que vai te completar. Não tem nenhum lugar que vai te satisfazer. Não tem nenhum lugar que vai te direcionar. Somente os braços daquele que já deu o comando. Obedecer, diz a Bíblia, é melhor do que sacrificar. E é por isso que quando Deus falou, já está falado. Repete comigo, quando Deus fala, já está falado. Quando Deus fala, está falado. Você sabe que muita gente não entende a palavra de Deus. Porque, às vezes, o silêncio pode ser interpretado como desprezo. Mas no caso de Abraão, era apenas uma prova. Deus não despreza seus filhos. Deus não te colocou num silêncio porque Ele quer te ver desesperado, porque está sem direcionamento, porque está sem uma voz de comando. Deus quer apenas entender o teu coração e mostrar para todo mundo para onde você corre quando Ele fica em silêncio. Eu tenho
experiências e provas com Deus suficientes para saber que quando Ele fica em silêncio, Ele está nos preparando para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, é um treinamento para a próxima etapa da tua caminhada. O silêncio de Deus não é um castigo, é a preparação para o próximo nível. Se você entender isso nessa manhã, você vai para um estágio de fé muito maior do que já sonhou. E quando a tua fé cresce, teus resultados multiplicam. Quando tua fé cresce, você dá ordem para o monte, ele sai de um lugar e vai para o outro. Você acredita que pode ter uma fé de um tamanho tão forte e poderoso que você dá ordem para uma montanha e ela sai do lugar? Que você dá ordem para o sol e ele para? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de fé que pararam a natureza por causa do que acreditavam. Agora, se a tua fé não é suficientemente grande para lidar com o silêncio de Deus, qual o tamanho da tua fé? Se a tua inteligência emocional não é suficientemente adquirida para lidar com o silêncio dos amigos, você vai lidar com o quê? Se você, quando está em silêncio com o teu cônjuge, ou o teu cônjuge em silêncio com você, você não sabe resolver, você vai resolver com mais quem? Essa mensagem é para te desafiar e ao mesmo tempo te instruir que o silêncio tem uma função. E não é te humilhar, não é te desprezar, é revelar você. É revelar e provar o teu coração. O silêncio é um momento de reflexão. É um momento que deveríamos buscar mais ainda a sabedoria divina. O silêncio, para muitos sábios, foi adotado como estilo de vida, para poderem sensibilizar os seus ouvidos à voz de Deus. O silêncio, ele é adotado em muitas sociedades que buscam a espiritualidade. O silêncio nunca foi um castigo, é um privilégio. Porque quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando a surpresa do próximo passo. Eu quero fazer uma oração contigo, declarando que você vai escutar a voz de Deus. Agora presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. A voz que a gente mais gosta de escutar é a voz que a gente ama, da pessoa que a gente ama, e a voz que já não falava mais com a gente e volta a falar. E hoje, Deus vai voltar a falar com muitos de vocês. Deus vai dar sinais para muitos de vocês. E você ama a voz de Deus, não ama? E o melhor, agora você vai escutar novamente uma voz que há um tempo você não estava escutando. Seja por uma prova divina, seja por um erro teu, um pecado que precisa ser confessado e tratado. Lembre-se, nós somos pecadores. Nós só precisamos resolver e não viver nisso, para que Deus volte a falar conosco. E às vezes o problema não é um erro seu, mas sim uma prova divina, como foi no caso de Abraão e no caso de Jesus. Mas saiba que esse silêncio não veio para te derrubar, veio para te promover. Mas Deus vai voltar a falar. Essa manhã é uma manhã onde Deus vai falar. E Ele vai te dar sinais. Deus, Ele fala de várias formas. Eu tenho uma pregação aqui no nosso canal sobre 8 formas que Deus fala. Não deixe de escutar essa pregação. Deus fala de várias formas. Ele vai encontrar uma forma de voltar a falar contigo. Deus vai te direcionar. E se você crê nisso, diz o seu amém. Amém. Deus vai me direcionar. Se você acredita de todo o coração, diz o teu amém. Amém. Deus vai me direcionar. Crê nisso. Crê e receba essa palavra. Deus não te deixará sem orientação. Deus não te deixará sem o próximo passo. Deus vai soprar os teus caminhos. Vamos orar. Nós profetizamos o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo sobre a vida deles, as consolações do Espírito Santo.
Fala agora conosco, porque Tu és o nosso GPS, Tu és aquele que nos direciona, Tu és aquele que nos orienta, Senhor, e nós nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão, nós entendemos o Teu silêncio. Senhor, nós compreendemos que nós não mandamos em nada, mas Tu governa todas as coisas. Se Tu queres nos provar com o silêncio, estamos aqui. Se Tu queres nos direcionar, nos direciona. Senhor, mas estamos aqui, sensíveis à Tua voz. Fala conosco, perdoa nossos pecados e nos leva para um próximo nível. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizado. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano.